Como estão todos? Então, a gente vai iniciar mais uma aula da evangelização do grupo jovem. A gente vai falar hoje do Livro dos Espíritos, da pergunta 320 a 329, que fala sobre a comemoração aos mortos e funerais. É um tema bem interessante, a gente tem que ficar bem focado aqui. A gente vai aprender muito, com a doutrina, com as questões, poder se portar melhor nesses ambientes, entender melhor o que está acontecendo e onde a gente está nisso tudo, tá bom? Fazer minha prece. Obrigado, Jesus, obrigado, Luiz Sérgio, obrigado, amigos queridos. Ajuda, ampara e protege a cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, por aqui estarmos. Ampara e protege nossos queridos desencarnados e ajuda e ampara, Senhor, para que possamos entender melhor todas essas questões. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos aqui para a nossa primeira pergunta 320. Sensibiliza os espíritos lembrarem-se deles que lhes foram caros na terra, muito mais que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve de lenitivo, que é um alento, É como se fosse um carinho. Então, a gente tem que entender muito bem, porque assim, quando a gente morre, na verdade a gente não morre, a gente vai só perder o corpo físico e os espíritos continuam. E a gente está muito mais ligado à vibração daqueles que nós amamos do que a gente imagina. Porque a gente não tem mais corpo, não tem várias necessidades do corpo físico. O que fica? O que ficou dessa vida, Fica o amor, ficam as relações, ficam o bem-querer, ficam as coisas que nós gostamos, Até coisas difíceis, mas fica todo esse sentimento. E aí quando alguém que a gente gosta sente a nossa ausência, sente a nossa saudade, faz uma prece, oferece alguma coisa, mesmo que material, tá? Que o espírito não vai conseguir usufruir. Essa lembrança já é algo que penetra em nossos espíritos e nos faz recordar de toda aquela vivência de amor e carinho que nós tivemos com aquelas pessoas. Então sim, nós podemos lembrar dos mortos, devemos, aqueles que já foram, e orar por eles. Então, eu botei essas imagens aqui no fundo, pra gente observar, Primeiro, culturas diferentes cultuam diferente os dias dos mortos, E aí, Dia de los Muertos, nas culturas espanholas, principalmente no México, onde a população, os indígenas locais, eles já cultuavam os mortos, e foi uma fusão entre o dia de finados e o dia desse culto. E tem muita coisa que se espera, Eles vão até os cemitérios, eles fazem oferendas, eles criam altares. Pode ser uma festa que dura 7 dias. Então é realmente um culto a esses familiares que foram, rememorando, pensando e tal. Na tradição católica, que é a tradição também que é muito presente no Brasil, tem o dia dos finados, que é dia 2 de novembro, que também é um dia importante, tal, para lembrança e tal. O que falam os espíritos disso tudo? É importante ter um dia de finados? É importante porque nós somos como somos, A gente tem dificuldade de lembrar das coisas. Precisa de um dia das mães para falar sobre mãe, precisa de um dia dos pais para falar sobre pais, precisa de um dia de avós para falar sobre avós, Mas é aquele lance, o dia das mães é todo dia, o dia dos pais é todo dia, o dia dos mortos é todo dia. Não precisa ter um dia pra gente. Qualquer dia que a gente sentir saudade, que a gente sentir essa falta, essa ausência física, a gente pode fazer uma prece por esse ente querido. E tudo bem, pode ser um amigo, pode ser um parente, Alguém muito que a gente gostou muito, Alguém do passado. A gente não sabe, A gente vai ter muitas relações ainda. Mas a gente tem que ter muita tranquilidade sobre isso tudo. Que o dia de finado seja como, esse filme da Disney, Viva a Vida é uma Festa,
ou seja, de várias outras formas, é importante para a gente observar que, sim, os espíritos continuam, nossos amores não ficarão desaparecidos, e sim, a gente pode lembrar de todos eles. E isso é muito importante mesmo. Então, por que a gente tem tanto receio desse contato, né, dessa condição com os espíritos, né? A gente vem de muitos séculos, né, com medo dos espíritos e os fenômenos espirituais de uma forma geral. A gente tem dificuldade de entender que a manifestação espiritual é uma coisa comum que acontece em todos os dias, mas não daquela forma dos filmes, né, de uma forma dos filmes de terror, essas coisas, mas uma manifestação real, assim, de influências positivas e não positivas também. E a gente fica muito com o reflexo das influências não positivas, de espíritos difíceis, que podem estar ligados a fenômenos e tal, etc. Então a gente tem que se distanciar um pouco disso, porque nós somos espíritos. Muito curioso isso, né? A gente tem medo de uma coisa que nós somos. É quase como um humano ter medo de outro ser humano encarnado. Eu tenho medo de ser humano. É tão difícil para mim, né? Porque ser humano é tão difícil, né? E ele é humano. Então, assim, a gente tem que começar a construir isso, né? Construir essa percepção, essa observação de forma a lembrar que nós somos espíritos. Acho que isso é um dos primeiros passos que a gente tem que ter todos os dias, né? E aí, a partir desse, conseguir falar melhor, observar melhor, né? E lembrar desses queridos que se foram, né? Com carinho, com observação, sabendo que eles permanecem. E aí na pergunta 327 agora, ele vai falar: os espíritos assistem a seu enterro? Aí ele fala: frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Mas de qualquer jeito, o que ele está dizendo? Que a vibração, mesmo que ele não esteja lúcido, o espírito, né, ele está por ali. E aí tem que se tomar muito cuidado o que se fala no enterro, né? É um momento de passagem importante, onde pessoas estão extremamente tristes, né, pela saída de um companheiro do ambiente físico, e é normal, mas muito cuidado que a gente fala, assim, não falar coisas besteiras, coisas complicadas, porque ali tem alguém que está partindo, fazendo uma transformação, saiu do corpo físico e está chegando ao mundo espiritual. Então tem que ser um dia de muita oração, muita tranquilidade, abraços, cautela, né? Segurar a fala, ser uma fala mais complexa em relação àquele que se foi, né? Porque é um momento de reunir a família, assim, de fazer um adeus conjunto. Eu acho que é isso que deveria ser, né? Esses momentos onde a gente se despede, né? Mais fortemente em conjunto desse que se foi. Na pergunta, e aí a gente tem que pensar nesse espírito que eu falei que se foi, né? Mas não com uma ideia que ele foi para sempre, né? Um dia a gente vai se reencontrar, a gente vai estar junto, né? Porque a gente também um dia vai morrer, vai perder o corpo físico. Então é um até logo, né? Meio doído, né? Porque a gente perde a presença física, né? Mas é um até logo. 329. O instintivo respeito em todos os tempos, entre todos os povos. O homem consagrou e consagra aos mortos é efeito de intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Esse respeito a fazer alguma coisa fúnebre vem desde a pré-história, desde quando a gente está nas cavernas, né? Então alguém morria e fazia-se um túmulo, botava-se corpo envolto em pedra. Então já se tem esse respeito naquela época. Isso indica uma intuição natural do que aconteceria com a gente, que a morte na verdade não existia, né? A gente estava cuidando, né, daquele corpo que ficou, mas numa intuição de que aquilo não acabou ali. Então isso já em si já é muito bom. Então,
Se a gente tem alguma questão com o Dia dos Mortos, né, ou alguma de um funeral, a gente pode ir tranquilo, né? É uma condição que todos nós passaremos, então a gente tem que ficar feliz por ter terminado o prazo, né, na terra daquele companheiro, né, e dele ter vencido as lutas dele ter feito aquilo que deveria ou não, mas vai ter novas oportunidades, e ser um momento de despedida, né, reflexão, né, sobre tudo que aconteceu nessa relação. Eu acho que isso é a principal questão. Vamos ficar tranquilo, fazer a nossa prece, agradecer a Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Luiz Sérgio. Ampare e proteja cada um de nós, para que possamos entender melhor a questão dos finados, desse adeus temporário, dessa condição que aqui estamos. Obrigado, Jesus. E agora eu vou deixar vocês com um vídeo de Jesus, né? Falando um pouco desse vinde a mim, né? Dessa condição que Jesus vem àqueles que têm dificuldade. Vamos chamar Jesus para junto de nós, para que possamos ser amparados e protegidos por Ele, e para que nós possamos ir até Ele também. Tá bom? Tchau, tchau. E a gente se vê nos próximos vídeos e lá na Casa do Caminho. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é João de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até aos infernos.
Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.